fazer o que é melhor para o coletivo. Batista, aquí. Para Argentina, fulbazo.com.ar. Preguntarle, teniendo en cuenta los dos triunfos consecutivos ante Cruzeiro y hoy ante Náutico, si a usted le preocupa realmente el descenso, ¿cómo ve el brasileño, cómo ve el descenso que en Argentina se ve con cierta notoriedad y le preocupa al simpatizante argentino, a la afición argentina? A usted como entrenador y con su experiencia, ¿cómo ve el concepto de descenso y si le preocupa realmente? Lá é o promédio, né? Os últimos 3 anos. Aqui, o campeão brasileiro está tendo dificuldades. Você lá com o próprio River Plate também, né? A gente acompanha. A preocupação, mas eu ainda acredito na permanência. O que nós vimos nesses últimos 2 jogos, eu quero o jogo aguerrido do Cruzeiro. O de hoje não. O jogo contra o Atlético. Então, eu quero um comportamento tático parecido com o do Grêmio e do Corinthians, mas com uma ambição maior, pela necessidade. Então, eu ainda não penso nessa hipótese de descenso. Trabalho com ela, mas o meu pensamento é permanecer na Série A. Você falou sobre a postura que tem que ser mudada, né? De todas as partes, imagina. Eu queria que você tocasse um pouco no que diz sobre o movimento bom senso. O que isso pode melhorar para o futebol e se isso de alguma forma pode contribuir, né, para o melhor futebol do Brasil. Olha, eu fui atleta também e cheguei a trabalhar no Grêmio 97 partidas num ano, a jogar 7 competições. Eu acho que nós precisamos rever algumas coisas em função do calendário. Eles têm todo o direito e tenho também colocado algumas situações para um dos seus representantes. Nós temos aqui dentro do próprio Vasco, eles passam isso para nós, a gente quer ajudá-los. Agora, eles também têm que ter consciência, né? Responsabilidade, seriedade, profissionalismo, dedicação, se cuidar, cobrar, não é só reivindicar. Então, eu acho que é importante eu já falo isso há um bom tempo, não é porque ganhou aqui, perdeu ali, mas jogamos 23 datas de janeiro a maio e que para um ficar tirando sarro do outro, isso é um desperdício na minha avaliação, onde o mundo inteiro não tem campeonato regional e nós aqui estamos 100 anos brincando. Então, essa é a minha opinião. Então, estou tentando mostrar para eles que a gente precisa também ter a seriedade para, às vezes, reivindicar as coisas. Então, mas quem organiza, quem decide, tem que pensar. Eu vejo que nós precisamos pensar no bem do futebol. Nós tínhamos intertemporada lá fora, nós fazíamos jogos lá fora, a gente tinha um crescimento profissional, hoje não. Mas tem gente aí competente, capacitada para ajudar nesse sentido. Gilson, você perdeu o Luan e o Ianzu. Para o Luan, talvez você tenha mais opções, e para o Ianzu você vai ter só, se não me engano, o Sandro Silva e o Felipe Souto. Você começou bastante com o Sandro Silva no sábado, no treino, estava lá vindo. Você está pensando em retornar? Você já vai pensar isso a partir de hoje? E também lá jogou bastante diferente fora de casa e dentro de casa, né? Sistema de jogo, você já pensou como tem a obrigação de vencer? Vai continuar com esse esquema que está aqui no Rio? Olha, não bastante diferente. É que a gente precisa analisar também. O
o Thales, mesmo sendo um jogador ofensivo, se você observar, às vezes ele acompanha o lateral. E se eu adiantar o Fagner e ficar com o Renato, dá na mesma. Só que um é um jogador um pouco mais ofensivo, que não vai cumprir uma função, e o outro tem um pouquinho mais de consciência. Então, não mudou tanto o esquema. Em relação à conversa, é normal isso, dentro do processo. A gente está mostrando algumas situações que nós queremos. Em relação à zaga, o Jomar estava jogando e sentiu um desconforto, foi poupado, tratou e hoje já estava no banco. Pode ser o Renato, pode ser o Rafael. No meio tem o Felipe, mas eu posso mudar um pouquinho. Eu tenho, a partir de terça-feira aí, a gente iniciar o trabalho, pensar numa formação que a gente consiga aí fazer um bom jogo e vencer o Atlético lá. Pela dificuldade da equipe nessa última rodada, não depender mais de si para celebrar no rebaixamento, faz um desafio contra a força psicológica para esse jogo. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Não adianta a gente ficar torcendo para este ou aquele e nós não tivemos a capacidade para vencer o ótimo time do Atlético. Diga-se de passagem. Grande trabalho do Mancini. E agora vamos orientá-los aí para ter uma boa semana, para chegar lá em Joinville e buscar o resultado. Adilson, até em cima dessa última pergunta, em cima de torcer contra um adversário, o Vasco pega na última rodada o Atlético Paranaense, que daqui a pouco entra em campo, e até já está jogando, com a equipe do Santos, o jogo está 0-0. Isso reflete, claro, esse resultado do Atlético pode refletir num problema para a equipe do Vasco ou não. Uma eventual vitória do Atlético hoje deixa o time já classificado e melhor situado no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, tem que torcer contra um. Já começar a torcer hoje seria uma situação real? O torcedor tem que pensar nisso e vocês também analisam dessa forma? Desde que cheguei aqui tem sido um livro de matemática também. O problema ele tem que resolver. É mais um. Vamos para mais um desafio e passar tranquilidade, confiança. Mais uma decisão na nossa vida aí. Então, vamos se preparar adequadamente, independente daquilo que vai acontecer logo mais. Precisamos vencer o jogo.